Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje vamos ter o Washington e a Ângela para trazer mais aí esclarecimentos para nós, para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo por estarmos aqui em mais uma oportunidade para estudarmos, refletirmos sobre o que tudo aqui vamos ouvir. E que possamos aproveitar esse momento de conhecimento e colocar na nossa vida diária, colocar nas nossas atividades, todos esses conhecimentos que nos ajudam, nos esclarecem e nos fortalecem na nossa caminhada. Que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados, inspirados, e que todos nós, encarnados e também os irmãos desencarnados que aqui comparecem, possamos aproveitar desse momento. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington falando sobre os efeitos da prece e nós, Boa noite a todos. Com muita paz aqui estamos novamente para desenvolver o nosso estudo. E eu queria pedir licença a vocês para que expressar um versinho que hoje de manhã veio em minha mente sobre até o tema que nós iremos abordar nessa noite de hoje. E é assim, o título: Urgência de prece. Tenho pressa, quero prece, para pedir, para agradecer, para curar, para me livrar. Tenho pressa que o dia chegue, tenho pressa para já anoitecer. Em todo canto estamos com pressa, pressa que não passa. Faço uma prece com pressa, pressa para acontecer. Estamos conectados em tudo com a pressa por coisas a fazer. Tá bom. Verdade. Isso aqui está em interação com o tema dessa noite de hoje, que é efeito da prece e nós. E nisso aí eu fui fazer uma pesquisa e fui lá na Revista Espírita, lá em 1859, onde tem um texto lá muito interessante que fala sobre um prisioneiro. Um prisioneiro, ele é condenado a 20 anos de prisão. A 20 anos de prisão. E ele vai ficando isolado, sozinho, sem uma visita. Esses 20 anos ele vai ser multiplicado por 1000. Por 1000 vezes, pela solidão, pelo sofrimento. Mas ao direcionarmos, ao ser visitado, ao ser consolado, ao ser incentivado a passar por aquele processo, mas com um bom entendimento, sabendo e refletindo sobre os seus atos e suas situações, que poderá ser modificada, aquele tempo poderá se encurtar. Não que a cadeia, a cela, ele poderá sair da prisão, mas só que sua forma de estar colocado naquela situação, naquele local, será diferente. E irá passar muito mais rápido, muito mais suave, quando tem esse contato com consolo, com entendimento, com incentivo, com o fortalecimento de outros, seja na intenção, seja na visita, seja no ato, que vai em direção à ajuda. E isso é interessante nós entendermos e compreendermos como esses fatos são imprescindíveis no nosso dia a dia, nessa nossa correria, nesse nosso caminhar. Podemos fazer prece para abreviar os nossos sofrimentos. A doutrina espírita diz que sim, tanto pela experiência, pelo raciocínio também. Pela experiência que nós vimos nas várias comunicações recebidas através do céu e inferno, e tantas outras comunicações de espíritos desencarnados solicitando que façam prece a eles. Às vezes suplicando a prece, servindo como um bálsamo, como um fortalecimento, como um conforto. E pelo raciocínio também. Se nós aqui ampliarmos a nossa visão e o nosso entendimento, enquanto um incentivo, uma palavra de apoio, ou uma forma objetiva de nos mostrar, dada a situação, seja ela no âmbito físico, como no âmbito psicológico, o quanto isso nos faz interagir e entender e compreender algumas coisas, complexidade, nos demonstrando o quanto é importante a nossa forma de ser e de agir, repercutindo em nosso ser, em nossa dor, em nossa comoção, daquilo que é tão
dramático e grave em nossa existência e nossa vida. Mas para entendermos isso com profundidade, e uma profundidade que a doutrina espírita vem trazer para nós, vem descortinar, para que possamos adentrar esse universo, esse mundo, é entender o espírito que somos. No Livro dos Espíritos, na questão 23 e na questão 76, fala lá, espírito, definição de espírito, princípio inteligente no universo. O espírito é princípio inteligente do universo. O que é os espíritos? O que são os espíritos? São os seres inteligentes que povoam o universo, que fazem parte da criação. Aí já aumentou já um ponto. São seres que povoam o universo. Além de ter inteligência, povoam o universo fora do mundo material. Já mostrando aí a nossa capacidade, a nossa individualidade, a nossa pré-existência, a nossa perfectibilidade. Fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Sendo fadados à perfeição, automaticamente, no caminho nosso, nessa nossa longa caminhada, nós iremos algumas vezes falhar, iremos muitas vezes também acertar, compreender, entender e ampliar a nossa inteligência, que é um fundamental, que é um dos nossos atributos, que é a nossa inteligência, a vontade e o pensamento, atributos imprescindíveis do espírito, ao qual nós estamos sempre utilizando. Mas à medida que nós vamos avançando no degrau da evolução, nós vamos utilizando esses atributos da melhor forma possível em benefício nosso e daqueles que estão conosco nessa caminhada, nessa jornada, propiciando um benefício a todos em comum, à medida que vamos evoluindo e crescendo. Mas ao entendermos essa capacidade, esses atributos do espírito, essa inteligência, que é essa capacidade nossa, de aprender com as coisas, de entender, compreender, de se relacionar com as coisas, à medida que vamos evoluindo, relacionando melhor, e a nossa inteligência vai se ampliando e ainda se juntando, agregando valor às nossas experiências anteriores. E nós temos a nossa vontade que determina, que nos impõe, que nos impulsiona, e através do pensamento direciona tudo aquilo que nós precisamos realizar nessa nossa jornada. Vemos aí um grande potencial que nós temos. Mas aonde que está a conexão desses atributos com a prece? Com o objetivo, com a finalidade, com as funções que nós fazemos a prece? É que todos nós, estamos imersos no fluido cósmico universal, aonde que liga tudo. Todos nós estamos ligados em tudo. Tudo tem a ver com todos e todos têm a ver com tudo. E nós estamos emanados, ligados nesse fluido universal. E o fluido universal, ele é neutro. Ele é neutro. O que vai torná-lo em benefício de nós é a nossa vontade, é o nosso pensamento. É através da nossa capacidade de agregar esse fluido, combiná-lo, qualificá-lo e direcioná-lo através da nossa vontade, por meio do nosso pensamento, nós atingimos distâncias incomensuráveis, que os nossos olhos, a nossa visão, a nossa tecnologia física não pode nem imaginar. E isso é imprescindível para o nosso entendimento e conhecimento, que é o que faz ligar tudo, é o que faz chegar a tantos e tantos pontos que nós nem pensamos, seja no nosso mundo material, físico, aqui ao qual nós estamos temporariamente, seja no mundo espiritual, aonde está imerso nesse fluido, onde as mentes, os espíritos, na sua individualidade, continuam a existir e a preexistir com o seu conhecimento, a que tinha, e com tantas outras experiências que ainda hão de adquirir nessa jornada. E através dessa nossa capacidade de combinar esse fluido, organizá-lo e direcioná-lo, é aí que é o ponto-chave de como chega a nossa prece, o nosso desejo de ajudar, de consolar, de pedir, de orar, de rezar por alguém, por um ente querido, que se encontra distante de nós fisicamente, por estar a trabalhar, a estudar, ou por estar acamado, estar no hospital, debilitado, com o corpo debilitado, está distante, e a nossa prece, ela chega com força, chega com intenção, na medida que nós colocamos o quê? O nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo fervoroso, com humildade, com fraternidade, com caridade, direcionado àquele ser, onde a nossa intenção
é a mais pura possível, correspondente ao nosso grau de evolução e de interesse, aos quais nós temos no nosso dia a dia e nossa forma, nossa postura, nossa atitude de ser. É nessa potência que chegará a esse ente, a esse ser a qual está, ou a todas as coisas que existem no universo, em nosso planeta, que merecem a nossa atenção, a nossa prece, a nossa oração. E nesse sentido, nesse momento, nós colocamos num aspecto de vibração nossa, nesse momento de prece, onde a calma é imprescindível, a tranquilidade é imprescindível para podermos emitir, gerar essa vibração e qualificar esse fluido. Porque com pressa, na afobação, não será possível criar esse ambiente. Não será possível proporcionar toda essa atmosfera fluídica a ser trabalhada, elaborada, para ser alcançada aonde a nossa vontade, a nossa determinação deseja. O que é importante é termos o controle. Nos momentos mais aflitivos da nossa existência, mais dramático, onde precisamos ter a calma, não temos a calma. Temos a perturbação, a intolerância, a impaciência, a pressa, a urgência, a afobação de querer, de obter. Mas sem pensar o que devíamos fazer, como devemos laborar para isso acontecer. Porque na natureza, no universo, não existe milagre. Deus não faz milagre, Deus não derroga as suas leis. Deus não faz milagre para uns e não faz para outros. Não cura uns e deixa outros a perecer no caminho. Não. A justiça divina, a providência divina é para todos nós. E existe uma lei, existe uma regra, existe uma forma de permear todo o universo. E essa forma, essa regra, é que nós estamos aqui para entender, para compreender, para vivenciar essa forma de ser, de saber, de conhecer, que nós precisamos um dia caminhar e sem caminhar, cada vez mais com firmeza, com segurança, nessa grande jornada que é a nossa vida, é nessa nossa existência, que não é única, que não é uma só, é muitas e muitas, mas um indivíduo só, um ser só, angariando conhecimento e experiências, caindo, se levantando, errando e aprendendo, se confundindo, mas acertando. É a nossa jornada, é a nossa caminhada. E com isso, nós vamos nos aperfeiçoando. Mas às vezes pensa, quanto mais eu faço prece, mais piora a situação de fulano. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não é isso que a gente às vezes faz? Fala, é interessante. Mas aí que está o propósito, o entendimento da prece. Que muitas vezes o que nós desejamos, almejamos para que nós recebamos, ou que o outro receba ajuda, não é ajuda que nós pensamos que é a ajuda necessária. Às vezes não é ajuda para curar o corpo, que aquela alma que está encarnada se utiliza como ferramenta no seu aprimoramento, na sua expiação, no seu quadro de situações a qual ele deva passar nessa jornada evolutiva, nessa terra, encarnado nesse momento. São outras questões necessárias que nós, às vezes, não almejamos entender, mas direcionamos a nossa prece para ela ser atendida e chegar até onde é necessário ir. Mas como pode? Quanto mais eu rezo, pior fica. Pior fica para quem? Para o corpo que padece, para o corpo que ali está sendo desnutrido, sob uma cama? Não, a prece é para a alma. É para a alma e atingir o seu perispírito, o seu corpo espiritual, um tratamento. Não um tratamento de beleza, de maquiagem, para mostrar para todo mundo que está belo e está bonito, mas um tratamento interno, dos seus aspectos morais, intelectuais, da sua vivência, das suas experiências, das suas expiações. Porque na nossa existência nós sabemos, existe a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, seja agora ou seja ontem, vai repercutir na nossa existência. Seja daqui a 5 minutos, seja daqui a 1 hora, seja na próxima existência, vai repercutir. Porque é um efeito nosso. Assim como nós nos debruçamos num livro para aprender uma fórmula matemática, e a partir de debruçar e dedicar com atenção, nós conseguimos desvendar e entender essa fórmula e usar na nossa existência, na nossa vida, também é necessário aprendermos e desenvolver algumas formas necessárias quando nós erramos no cálculo, na medida certa ou na medida errada, na fórmula de fazer um bolo que deu errado, que solou. Vou deixar de fazer bolo porque solou e nunca mais eu mexo nisso? Não. Olhe a fórmula de novo, faça de novo a combinação, olhe os detalhes, reveja o que foi feito, que ponto que errou, se foi na abertura 5 vezes do fogão ligado e o ar frio entrou.
Temos que analisar esses detalhes tão pequenininhos, mas tão preponderantes na nossa caminhada. E que possa fazer diferença lá na frente, na nossa chegada. 1 segundo, 1 milésimo de segundo faz do primeiro para o segundo colocado numa corrida. E assim é a vida. Cada um tem seu passo, cada um tem sua medida, cada um tem seu caminhar. E nesse caminhar, cada um dá dose do que sabe, do que pode fazer. Mas compreendendo que todas as situações que nós passamos na nossa existência, há de merecer, porque foi criado por nós. Porque Deus, na sua justiça divina, na sua providência divina, dá a cada um segundo as suas obras. E nós queremos o benefício. Nós queremos o benefício pelo mérito, utilizando o nosso livre-arbítrio, que é importantíssimo na nossa caminhada, para quando lá chegarmos, ou estarmos a cada caminho, foi por merecimento, foi por trabalho, foi por suor, foi por choro, foi por ranger de dentes, mas foi pelo sorriso, foi pelo despertar, foi pela ajuda, foi pelo ser corajoso. A coragem com fortaleza. Ter coragem para impulsionar as situações difíceis, ter coragem para mudar de direção, na hora que é necessário fazer, porque não aguenta tanta dor. É inexorável na nossa vida a dor chegar. A dor é resposta da vida às situações que nós tomamos equivocadamente em nossa caminhada. E ela chega. Mas por mais que ela chegue, a nossa caminhada, a nossa perfeição há de seguir a caminho. E oportunidade Deus nos dará para seguir. Basta nós sabermos e entendermos a fazer a leitura certa, correta, das oportunidades que tem. E essas oportunidades, muitas das vezes, elas chegam na dor. Na dor de um corpo que dói, na dor de um sentimento de alguém que se foi, de nos sentimos mal, sentimos a saudade, e tantas outras dores, que não são só do corpo, mas é a dor da alma. Uma dor que carece de entendimento e compreensão, força, coragem para seguir em frente. E na Gênesis, no capítulo 14, fala muito sobre os frutos, que é imprescindível, ao adentrarmos nesse assunto prece, entendermos a questão dos frutos, do fluido espiritual, do fluido cósmico universal, aonde todo o processo desenrola e onde nós vemos a nossa participação. Nós, enquanto espírito encarnado, inteligência. O quanto nós podemos contribuir nesse processo de ajuda àqueles que carecem, que precisam dessa ajuda. No capítulo, também na Gênesis, no capítulo 15, fala sobre os milagres no Evangelho. As leis universais são para todos. Tendo oportunidade, vamos fazer uma visita na Gênesis, lá no capítulo 15, que mostra os milagres no Evangelho. E nós vamos observar que, na verdade, não eram milagres. Milagres é uma palavra, lá naquele momento, para o conhecimento que não tinha. Era uma coisa extraordinária, maravilhosa, espantosa. Mas entendemos, através desse princípio, que nós somos, espiritual, e num processo de evolutivo, que não existe milagre na lei de Deus. Mas existe toda uma lógica, todo um raciocínio, todo um mérito, todo um valor, toda uma necessidade. E a ajuda chega quando há a necessidade e o merecimento de cada um. Quando nós temos conjugado o merecimento e a necessidade, nós seremos ajudados. Nós seremos ajudados, mas ajudados naquilo que realmente importa para a alma. Não o que importa para o homem que vive e necessita, às vezes, das coisas, dos bens materiais, porque aí não está o seu valor. Porque na encarnação, como nós sabemos, não nascemos, não encarnamos para ficarmos ricos ou para termos uma carteira de trabalho cheia, marcada de anos trabalhado. Ou uma carteira no banco cheia de dinheiro, para poder curtir a vida adoidado. Não. Nós existimos e utilizamos esses artifícios, a nossa inteligência, para trabalhar, mas para trabalhar para crescer, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, entender, compreender todo esse ecossistema, todo o meio ambiente ao qual estamos inseridos, seja mineral, vegetal ou mineral. Todos nós estamos envolvidos nesse sistema todo, que é importante entendermos. E lá no Evangelho, não há milagres, nós vamos observar que Jesus aqui esteve na Terra, né? Teve. Muita população, muita gente esteve ao seu entorno, e Jesus tinha uma capacidade muito, muito grande, magnífica, de dialogar, de falar, de trazer as verdades do Pai, do Criador, para nós, naquela forma, naquele formato, até então, o quanto nós poderíamos compreender. Mas Jesus curou muita gente, mas Jesus não curou todo mundo. O que se mostra no Evangelho, nos relatos, Jesus curou 38 pessoas.
Mas essa cura, não é que Jesus curou. Todas as vezes que ele fez esse trabalho, ele dizia, a tua fé te curou, vá e não peques mais. Outro falava, as tuas aflições há de redimir, porque já passou do tempo, tu fez por onde que ela cesse. Então nós observamos que é a atitude de cada um de nós, naquele momento, ao se aproximar de Jesus, a nossa atitude, o nosso merecimento e necessidade é que fez a diferença. Porque Jesus não estava aqui para derrogar a lei do Pai, para ajudar aqueles que estavam ali a seu lado, ali curando um ou outro a esmo, sem um propósito, porque nós sabemos que nossa existência tudo há um propósito. Se nós temos uma situação, um contexto físico, psicológico, se nós temos uma jornada difícil, uma jornada favorável em nosso lar ou no trabalho, tudo vai depender da forma como nós nos projetamos e do enquadramento de necessidades reencarnatórias que nós estamos envolvidos. Podemos fazer de uma prova uma provação. Podemos fazer de uma expiação uma prova meritória para a nossa alma, entendendo e compreendendo, mesmo com a dor, com o sofrimento, que aquilo faz parte de uma justiça geral, faz parte da divindade. E nós fazemos parte disso, e nós temos que dar nosso quinhão de colaboração para essa situação. A dor, o sofrimento, é do corpo, que aflige a alma, mas é para a alma refletir nesse momento de dor, pensar na vida, pensar na sua existência, pensar nos seus atos, nas suas colocações, disposições, saber onde que está o seu valor, aonde está o seu tesouro, e entender e compreender que por maior que seja a dor, nós podemos trabalhar e atenuar a comoção pelo fato que está nos acontecendo. Com o quê? Com a certeza, com a convicção, com o entendimento de qualquer grade que possa existir, qualquer parede física que possa existir, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa intenção nunca estará presa como um passarinho na gaiola, que tem o universo todo para voar, e muitos de nós prendemos num espaço fechado, 20 por 20. E aí ele ainda canta toda manhã. Nós devemos aprender e entender a natureza, mas utilizando a nossa inteligência para compreender toda essa força que existe em nós. E que só através do trabalho, das nossas atitudes, além de conhecer e saber, é que vai fazer diferença na nossa caminhada. A doutrina espírita traz um entendimento muito interessante. Nós só passamos por aquilo que nós promovemos. Isso é uma realidade. Quando a doutrina espírita trabalha ali a questão da reencarnação e fala, da reencarnação, fala de expiação, prova e missão, a gente estuda, a gente começa a entender todos esses 3 graus de situações em que nós estamos envolvidos, em provas, expiação e missão. Isso é algo importantíssimo nós compreendermos e interagir com esse entendimento, esse conhecimento, que ele nos alivia, acalenta o nosso coração quando nós estamos passando por um sofrimento ou quando alguém que nós amamos está sofrendo por aquela situação e que às vezes nós pensamos e tentamos, eu queria mudar de lugar com meu filho, com meu pai, com minha mãe, queria estar passando por aquilo para não vê-la passar por aquela situação. Isso é um sentimento de amor. Isso nós temos esse sentimento de amor, de devoção, de carinho, de afeto para um ente nosso. Imaginemos Deus, multiplicamos isso. Potências e potência, imaginando Deus. A justiça divina, a providência divina, a cuidar de cada um de nós, a saber o que passa em cada um de nossos pensamentos, ideias e intenções. É o nosso Criador, que gera tudo o que existe na natureza, nessa harmonia. A harmonia perfeita, em que nós estamos aqui interagindo com ela, ora acertando, ora desacertando. E nesse desacerto, nós recebemos em contrapartida as questões e os problemas, para nós realinharmos e acertarmos nessa escalada evolutiva, aprendendo com os erros e acertando cada vez mais. E o que nós precisamos fazer cada vez mais é mudar o pensamento. O que se pode fazer? Mudar o pensamento em momentos dramáticos. Tudo ocorre de nosso conhecimento e de nossas atitudes. A cura, quem promove é o próprio agente que o criou. Mas é inexorável. Atingidos pela dor, a proposta na vida aos nossos enganos. Amadurecimento pelas experiências caminha para a perfeição. É essa mensagem que nós temos que desenvolver e aprimorar cada vez mais. Que as nossas preces são sim atendidas, elas chegam ao ponto em que nós estamos direcionando.
mas tudo depende dos nossos pensamentos diários, das nossas intenções, do quanto nós estamos excitando o nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele manipula todo o nosso ambiente fluídico, ele manipula todo o ambiente ao qual nós estamos interagindo, seja em casa, seja no trabalho, seja no passeio, aonde estivermos. Esses são os nossos pensamentos que estão elaborando isso aí. E as nossas companhias, boas ou mais, todas elas dependem de como nós estamos pensando e agindo. Que possamos pensar e agir cada vez mais com firmeza, com segurança, com entendimento e compreendendo cada vez mais que a pressa é inimiga da perfeição. Que tenhamos cada vez mais calma na hora da prece, para que ela seja profunda. Não prece de 20 mil palavras, não preces longas, falada ao alto, em megafone, microfone, não. Aquela prece do coração, da alma, do entendimento, da intensidade de querer colaborar consigo ou com o próximo. É essa prece que faz a diferença e que trabalha com toda essa energia que nós podemos trabalhar através da nossa vontade e ser alcançado daqueles que estão longe de nós. Seja longe de nós pelos nossos olhos, seja longe de nós pela passagem para o mundo espiritual. Estamos todos conectados. Porque todos nós, seja no mundo espiritual, ou seja que no mundo material, estamos imersos no fluido cósmico universal. E cada um de nós temos a oportunidade de trabalhar e elaborar esse fluido cósmico universal, através do nosso pensamento e da nossa vontade. Uma boa noite a todos e que possamos refletir cada vez mais do quanto de potencial nós temos em mãos. E o quanto que nós precisamos trabalhar para entender quais são as reais necessidades daquilo que nós pedimos. Que às vezes achamos que não pedimos e não foi aceito o nosso pedido. Ele foi sim. Só que nós pedimos o necessário, mas não o necessário para a alma, para o nosso crescimento. Nós pedimos às vezes o necessário para o agora, para a dor que me dói. A dor que está gritante no meu corpo e que não passa. E queremos que ela passe de qualquer jeito. E isso com pressa, com muita pressa. Boa noite a todos. Agora vamos passar para a Ângela e o título já está aí na tela, né? Eu até fiz mal em deixar, mas é porque eu tô aprendendo, tá, minha gente? Boa noite para vocês. É uma alegria, né, nós estarmos aqui hoje falar sobre a importância da doutrina espírita no desenvolvimento da humanidade. Talvez nós nem paramos para analisar isso. O Washington falou com muita propriedade sobre a prece, e a prece vista à luz da doutrina espírita modifica tudo. A gente tem outro foco. Nós vemos de uma forma diferente a nossa estadia aqui na Terra. Porque até então, né, a gente encomendava para alguém fazer a prece por nós. E a doutrina espírita nos ensina que nós somos responsáveis, nós é que temos que estar preocupados com isso. Então, realmente, a doutrina espírita é importantíssima no desenvolvimento da humanidade. Vou começar com um caso. Vocês sabem que eu gosto de contar uns casos, né? Um pai olhou consternado o boletim de seu filho. Tudo indicava que aquele menino não teria futuro. As notas estavam baixíssimas. Já era a terceira vez que ele repetia a 8ª série. E o pai olhava desolado aquele boletim. Mas fazer o quê? Insistir para que ele continuasse estudando. Winston Churchill foi esse jovem que repetiu 3 vezes a 8ª série. E nós sabemos, através da história, da importância desse homem na humanidade, lá na Inglaterra, né? Então, certa feita, estava correndo, né, a guerra, e ele estava lá na direção, ele estava comandando, né, e no seu posto, como homem de destaque que ele era, e ele só falava, não desistam, não desistam. E com isso, né, em 5 anos, a Alemanha foi derrotada
e a Europa ficou mais uma vez em paz, graças à persistência desse homem. Em 1941, 29 de outubro de 41, estava numa plateia muito grande, muitos jovens, e aguardavam ansiosos o palestrante. E ele entra com a sua bengala, a sua cartola e o seu charuto, 3 peças inseparáveis daquele homem. E quando ele entra para começar a sua palestra, ele foi aplaudido efusivamente. Não paravam, até que ele fez um gesto para que eles parassem, né, de aplaudi-lo, e começou, se descartou da bengala, colocou de lado, tirou a cartola, tirou o charuto, colocou sobre a mesa e começou a sua palestra. Silêncio total. Só se ouviam a palavra daquele homem. E ele, com uma voz estrondosa, né, que devia de ser bem forte, não desistam, nunca desistam, perseverem, não desistam, nunca, nunca, nunca. Pegou a sua cartola, colocou na cabeça, pegou o seu charuto, a bengala e saiu. Talvez tenha sido o discurso mais curto da história da humanidade. E, com isso, todos lembram até hoje esse discurso. Não desistam. Nós, enquanto espíritas, também não podemos desistir jamais. Nós temos nas mãos uma alavanca maravilhosa que é essa doutrina. E aonde quer que estejamos, é importante que sejamos aqueles que levam essas palavras de consolo para todos aqueles que fazem parte da nossa vida, do nosso círculo de amizade, da nossa sociedade. Não importa aonde estejamos atuando, é importante que não desistamos. É importantíssimo. A palavra civilização tem sido usada para designar culturas mais elaboradas, mais complexas, em oposição às pequenas comunidades isoladas e de tecnologia simples. Isso é fácil da gente entender. Numa pequena comunidade agrícola, cada família poderá viver do seu próprio trabalho na terra. Poderá ainda produzir tudo aquilo de que necessita, utensílios domésticos, móveis, vestimentas e outras coisas mais. Já nos grandes centros urbanos, já não ocorre o mesmo. Cada indivíduo executa apenas uma pequena tarefa, surgindo nesses centros urbanos divisões sociais de acordo com a classe hierárquica. Associações, agremiações, clubes, partidos políticos, e aí por aí vai. Mas nós estamos vivendo um momento diferente na nossa sociedade. Inteligência, cultura, moralidade deveriam ser dos povos bastante civilizados. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que construíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Viveram 3.500 anos, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Foi uma das mais belas civilizações, uma das mais adiantadas civilizações de todos os tempos, principalmente na parte material. A organização hindu
são de origem anterior à própria civilização egípcia. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo. Foram essas almas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre. Foram daí, mais tarde, de onde saíram personalidades notáveis, como Abraão, o patriarca do povo hebreu, né? E Moisés, o grande Moisés, que trouxe para nós, né, através da sua mediunidade, os 10 mandamentos. Que, se praticado nos dias de hoje, estava resolvido o nosso problema. Hoje, na mesma região onde viveram esses filósofos, esses sábios, né, encontramos a Somália, povo indiferente à dor e à fome. Mas por que naquela época nós temos lá no Egito, né, os egípcios, os hindus? Minha gente, são povos que vieram de outros planetas, que vieram aqui na Terra impulsionar a Terra no progresso, dar chance à Terra, né, de crescer através do seu exemplo, através da sua evolução. Eles que já eram espíritos evoluídos, materialmente, vieram aqui e deixaram as suas marcas aqui na Terra, né? Nós sabemos que o objetivo da Terra é o progresso. Desde as mais remotas épocas, vemos o cuidado da espiritualidade em nos impulsionar para o bem. Você vê, nós temos notícias através da história que sempre nós estamos recebendo informações da espiritualidade. Vai, melhora, progresso, cresça, pratique o bem. Mas afinal, o que é o bem? É ser bom. Mas o que é ser bom? Ser bom é praticar o bem. Olha só, que situação. Bem, o bem, né, é uma qualidade atribuída a ações e a obras humanas, a qual lhes confere um caráter moral. Mas e moral? O que é moral? Conjunto de regras de condutas consideradas como válidas, quer do modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Vamos ver o bem no sentido relativo. Seria a vontade do homem expressa nas regras que instituir de caráter transitório e circunscrito. Mas e o bem no sentido absoluto? Seria a vontade de Deus contida nas regras de caráter imutável e universal. Qual seria a vontade, então, de Deus? Aceitarmos Jesus como mestre divino, como divino mensageiro, aquele que nos trouxe mensagens dos desígnios de Deus. Foi o espírito mais evoluído que habitou aqui na Terra. E ele deixou marcas luminosas. Ele deixou a sua estadia aqui marcada. Tem o antes e o depois do Cristo. Nós, enquanto humanidade, mesmo atrasados, ainda fizemos essa divisão, porque ele realmente deixou marcas aqui na Terra importantíssimas. Então, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, como eu falei há pouco, lá os 10 mandamentos, estaríamos com o problema também resolvido. O bem está na mensagem deixada por Jesus, está no capítulo 7, versículo 12 de Mateus. Olha só. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Se recebemos de Deus a oportunidade da vida, é para que, através dessa estadia terrena, nos melhoremos, nos esforçando para tal.
E volto a dizer, temos nas mãos uma alavanca fantástica que é a doutrina espírita. Não podemos desperdiçar essa oportunidade, né? A parábola dos talentos, todos vocês sabem, né, nos traz um valioso ensinamento. Aproveitemos a forma como Humberto de Campos nos ensina. Olha bem. O primeiro recebeu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Quem recebeu dinheiro, deu a chance do trabalho. Quem recebeu o poder, trouxe o progresso. O conforto, a amizade. A habilidade, a esperança e o prestígio, a gratidão. Bonito. O segundo recebeu inteligência e autoridade. Com a inteligência, ele desenvolveu a cultura. E a autoridade deu oportunidade. E o terceiro recebeu apenas o conhecimento da doutrina espírita. Como é importante o conhecimento da doutrina espírita. Este, né, deveria ter levado aos corações dos dois primeiros, né, que receberam dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio. Imaginem se esse primeiro aqui tivesse o conhecimento da doutrina espírita. O que ele não poderia ter feito para a humanidade? Esse segundo, que recebeu inteligência e autoridade, se tivesse o conhecimento da doutrina espírita, o que ele não poderia ter feito também para a humanidade? Então, nós vemos que a doutrina espírita é importantíssima no contexto humanidade. Ela é importantíssima para colaborar no desenvolvimento da humanidade. Aquele que vê, através dos ensinamentos da doutrina espírita, tem um comportamento diferente, tem que agir diferente. Não pode, de forma alguma, aceitar, né, passar pela vida em brancas nuvens. Nós estamos aqui de passagem, nenhum de nós tem dúvida disso. Nenhum de nós vai ficar aqui na Terra. Todos nós vamos deixar esse corpinho, que é o veículo pelo qual nos expressamos nessa Terra, e vamos ter que encarar a espiritualidade. E o que nós estamos fazendo com o conhecimento? Nós estamos desistindo das nossas lutas? Nós estamos correndo dos problemas? Ou nós estamos encarando como meio de aperfeiçoamento para cada um de nós? Se nós estamos passando por problemas, por dificuldades, é para que cresçamos, para que nos controlemos, para que quando façamos uma prece, façamos com sentimento, elevando os nossos sentimentos a Deus, que é esse Pai de amor e misericórdia e que não nos desampara em momento algum. Nós não fomos jogados aqui na terra, vai e se vira. Não, nós temos um amigo espiritual, nós temos um anjo de guarda. Ele vela por cada um de nós 24 horas por dia. E o que nós estamos fazendo para agradecer isso tudo? É importantíssimo esse conhecimento da doutrina espírita, porque nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Nós não vamos ficar aqui. Tenhamos certeza disso. Ou melhor, todos nós temos certeza disso, né? Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Aquele que não conhece nada, que não sabe nada, nasceu lá no mato e não tem conhecimento de doutrina espírita nenhuma. Não tem conhecimento nem por que está aqui. Nós sabemos que existem pessoas assim. Então, para eles, o alvará é o da misericórdia. Deus sabe
que ele tem mais dificuldades do que aquele que está consciente das próprias obrigações. Porque para esses, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Nós estamos vivendo no nosso Brasil momentos muito difíceis. No nosso Brasil não, no nosso mundo. Nós estamos vivendo dificuldades imensas. Nós estamos vendo isso aí. Então, para esses que têm consciência, eles vão ter que enfrentar o cárcere da justiça, porque eles estão conscientes do que estão fazendo de errado. Tenham ou não conhecimento da doutrina espírita, porque eles são cultos, são pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Tanto que devemos ver, né, o centro espírita como um meio de cultivarmos o autoaperfeiçoamento, através do trabalho em equipe, nos ajudando um ao outro. Eu, às vezes, quando me proponho a vir aqui falar para vocês, eu me questiono muito. Meu Deus, eu não tenho condições. Eu vou desistir, eu não posso colocar meu nome lá na tabela. Eles sabem como é que eu fujo. Mas eu me preocupo muito. Eu me preocupo deveras com esse trabalho aqui. É muito sério. Fazemos tudo o que falamos? Nem sempre. Estamos a caminho, todos nós estamos a caminho. Então, eu não desisto. Olha a história do início, né, do Winston Churchill. Não desisto, porque eu sei que eu preciso dessa casa aqui que me acolhe, como é quase como que o ar que eu respiro. A doutrina espírita, para mim, é a minha vida. Então, né, temos a obrigação de nos ajudar, porque estaremos um ajudando o outro, né? Todos estamos a caminho da perfeição, como nos convidou Jesus, né? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Logicamente que nós jamais vamos nos comparar a Deus, porque é um progresso, né, relativo à nossa condição de filhos do Pai. Mas todos nós temos a obrigação de nos esforçarmos, de que cada um de nós seja uma semente para ser levada aí fora. Porque quando, às vezes, né, nos encontros, até em consultórios médicos, as pessoas estão aflitas, estão sofrendo, estão passando de dificuldades, então a gente tem obrigação de... Mas nós estamos aqui de passagem. A gente vai dando aquelas pinceladazinhas aonde quer que a gente esteja, né? O conhecimento da doutrina espírita é luz da verdade, maior de todos os talentos, pois com ele podemos distribuir o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência a todos aqueles que nos buscam, né? Devemos ser aquela terra boa onde a semente cai e rende 100 por 1, como nos ensinou Jesus na parábola do semeador. Então, minha gente, olha só, eu vou contar um outro caso para vocês. Um homem, um patrão, quer dizer, o vice-presidente, mandando alguém embora. Você está demitido. E aquele rapaz olha para ele e diz: tomara que algum dia o Senhor reencontre a sua alma. Ele ficou com aquilo na cabeça, ele não estava entendendo por que aquele rapaz que havia sido demitido falou em alma, que ele tinha perdido a alma dele, ele achou esquisito.
Que palavras estranhas. Mas pensando bem, tem algum tempo que eu não vejo minha alma. Parece até que nós estamos vendo isso por aí, né? O vice-presidente foi rapidamente à sessão dos achados e perdidos, porque ele que tinha demitido o rapaz. E ligou para lá e pediu: vocês viram a minha alma? A secretária respondeu: nós não trabalhamos com almas perdidas. O especialista em almas perdidas é o chefe de segurança. Ao entrar em contato com o chefe de segurança, o homem disse: isso é um problema sério, porque não desce aqui para a gente conversar. Chegando ao escritório do chefe de segurança, a primeira pergunta que ouviu foi a seguinte: o senhor se lembra quando usou a sua alma pela última vez? Não, é aí que está o problema. Não sei. Talvez eu tenha deixado na sala do presidente. Eu sabia. O senhor ficaria surpreso se soubesse a frequência com que isso ocorre. Sou especialista em recuperação de almas e diria que isso é uma das coisas mais comuns que acontece com elas. Quer dizer, o presidente mandava no vice-presidente e o vice-presidente mandava na turma, né? Então, realmente, era um problema sério, era um mandando no outro. Por que não vamos até a sala da presidência e lhe perguntamos se não a viu? Chegando à sala do chefão, né, do presidente, o chefe de segurança disse ao presidente: temos um problema sério, o vice-presidente perdeu sua alma. O senhor, por acaso, a viu? Aí o presidente fala: nem sabia que ele tinha alma. Por que cargas d'água eu queria ver a sua alma? É totalmente indesejável nos negócios. Almas atrapalham o raciocínio lógico, amolecem as pessoas. Precisamos de gerentes pragmáticos, firmes. A concorrência é dura demais para as almas. Não me preocupa tê-la perdido. Está indo muito bem sem ela. Exatamente o tipo de administrador que preciso. E por falar nisso, continuou o presidente, aquele relatório que eu estou esperando já está pronto? Certifique-se que os números batem, certo? Não queremos confundi-los. Ainda quer achar a sua alma? Aí já voltou para o segurança. Tive a impressão que as almas aqui não são muito apreciadas, não. O outro respondeu: quero mais do que nunca. Tem alguma sugestão? O chefe de segurança tinha: para encontrá-la, temos que descobrir quando a usou pela última vez. Vamos passar um e-mail e certamente vamos ter uma resposta. Então mandaram um e-mail para o primeiro grupo, primeiro horário, ninguém respondeu nada. E no segundo turno, até que chegou uma respostazinha, né? Ele falou: mas que coisa boa, aqui temos uma resposta. O presidente não sabia que ele tinha alma, mas ele estava preocupado com a sua alma. O chefe de segurança pegou aquele e-mail e chegou à conclusão quem era e foi até ele. No ano passado, o senhor me parou
de maneira espontânea e perguntou como estavam a minha família. E me ouviu com atenção. Olha só, hein? Apenas porque parou para perguntar como é que está a família. Não pôde resolver os meus problemas, mas me ouviu. Depois que aquele senhor foi embora, o chefe de segurança comentou: isso foi ótimo. Empatia e afetividade são uma ótima maneira para iniciar qualquer programa de recuperação de alma. O vice-presidente finalmente teve sua alma de volta. Ao agradecer ao chefe de segurança, disse: observem isso aqui. Não acho que o presidente vai ficar satisfeito com o meu relatório. Agora que recuperei minha alma, vou ser bastante transparente. Não vou mexer nos números. E eles não são nada bons neste trimestre. Os acionistas não vão se sentir felizes. Essa história não dá para pensar? Como anda a nossa alma? Será que nós estamos sendo solidários, sendo companheiros, sendo fraternos? É importantíssimo, enquanto encarnados, nós façamos a nossa parte. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer situação, sermos amigos, sermos fraternos, mostrarmos que estamos aqui felizes por estarmos tendo esta oportunidade abençoada de estarmos ainda encarnados, estarmos vivendo nesse planeta onde as dificuldades são tantas, os problemas são muitos. Então é importante que a gente esteja realmente preocupados com o nosso eu. Eu estou sendo amigo, eu estou sendo companheiro. Aonde eu atuo, aonde eu trabalho, as pessoas gostam de mim ou me veem como aquele chefão que não chega nem perto? Então, vamos fazer a nossa parte. Precisamos vivenciar tudo que a doutrina espírita tem nos oferecido. Todos nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui na Terra. E vamos ter que encarar a espiritualidade quando chegarmos do outro lado. Então, é importantíssimo estarmos tendo essas informações à luz da doutrina espírita. Eu separei aqui uma opção de pergunta do Livro dos Espíritos, mas não vai dar nem para a gente chegar lá, tá? Mas está aqui no capítulo 8º, em Lei de Progresso, e aqui é importantíssimo nós estudarmos, né, a importância do progresso. Ele vem de uma forma, queiramos ou não. Às vezes vem com abalos terríveis, como tivemos na cidade, e outras vezes vem com transformações morais. Então, a oportunidade está aí para todos nós, que tenhamos vontade firme, não desistamos jamais da nossa posição enquanto espíritas. Não vamos desistir, vamos atuar aonde quer que estejamos, buscando cada vez mais a vivência de tudo que aqui temos buscado nesta casa. Muita paz para todos.